Boa noite, muito boa noite a todos. Mais uma vez a gente está aqui para trazer um pouquinho de conteúdo, para poder conversar um pouquinho com todos e trazer conteúdo de qualidade. E hoje, especialmente, a gente vai estar falando sobre um assunto muito legal, muito importante para todas as oficinas, independente de serem funilaria e pintura, independente de serem mecânicas, centros automotivos. Já deixar uma boa noite aqui para o Aguinaldo, parceiraço, para a Autogás, pessoal do IAA também está entrando aí, um grande abraço para todos. Daqui a pouquinho a doutora Alessandra vai entrar. Romário, um abraço. Roseli também, Júlia, Daniel. Deixa eu ir dando um abraço aqui enquanto eu espero a doutora Alessandra entrar aqui. E olha, a gente tem assunto hoje demais da conta, muitos assuntos todos muito bons, e que vai agregar demais no dia a dia da oficina. Autogás, boa noite. Guilherme, boa noite. RF Silveira, boa noite. Rodrigo, boa noite. Muito legal, muito bom vocês estarem aqui com a gente. Eu fico muito feliz. E olha, a doutora Alessandra está entrando aqui. Opa, já pediu a solicitação. Alessandra, já autorizei aqui, um minutinho. Você está entrando aqui comigo. E olha, a gente preparou um... Opa, boa noite! Olá, boa noite, Fábio. Tudo bom? Boa noite a todos. Tudo jóia, graças a Deus. Márcio lá da Lagoinha do Rio, boa noite, Vonete. O pessoal tá entrando aí. Eu tô falando assim, né? A gente tem que tomar cuidado, porque eu fico às vezes olhando para baixo para controlar o tempo aqui, porque é uma hora só e voa, uma hora desaparece, Sim. Né? Verdade, passa muito rápido. E é um assunto que eu tenho certeza absoluta que todo mundo que estiver participando vai levar para o dia a dia a partir de amanhã. Já vai começar a pensar se vale a pena ou não continuar fazendo o que estava fazendo, né? Com certeza, Fábio, porque eu acho que assim, mais importante do que só levar informação é você levar informação de qualidade. A informação de qualidade faz a diferença. A informação só, né, você consegue ali no Google, mas a de qualidade é que é bacana para eles poderem levar para a oficina. É isso aí. Mandar um abração para o Rodolfo, um beijo para a Cris. Hélio, boa noite. Ortega, Barbosa. Bom, enfim, devagar a gente vai dando boa noite para todo mundo aqui. E é interessante, né, doutora Alessandra? A gente se conheceu através da plataforma Oficina do Saber da MTE. Sim. Boa noite para a Autohope, a Aníbal. Daqui a pouco eu vou falando para os outros. A gente se conheceu através da plataforma da Oficina do Saber da MTE e a gente vê como que esses assuntos que a gente está trazendo hoje são essenciais para o dia a dia da oficina, né? E eu volto a insistir, né? É um assunto que assim, a gente vai ter começo, meio e fim, se bobear, ele estende mais um pouco e a gente precisa tomar cuidado, né? O difícil é o fim. O difícil é o fim, porque o começo e o meio tem muito, principalmente ali no meio, né? Porque isso vai acontecendo. Eu costumo dizer sempre, Fábio, que o direito, ele não é um bicho de sete cabeças, né? Que as pessoas normalmente no nosso setor acham que direito é uma coisa muito distante, mas ele diz muito mais respeito ao dia a dia da oficina, o que se faz ali no pátio, o relacionamento com o cliente, do que a gente imagina. Então, o que a gente fala aqui não é sobre lei, é sobre relacionamento com o cliente. Isso que é importante. Verdade, verdade. Bom, para gente entrar no assunto principal nosso aqui, deixa eu mandar um abraço para o Alan, para o Thiago, para a Eco Automotive. Marinho, um abração. Preciso voltar em Maceió, hein? A Dalvanice, o Luciano da Tempário, a Manu tá aí. A Shirley também tá, a Márcia. Bom, pessoal, um grande abraço, boa noite para todos, bom bate-papo, porque a gente é como se a gente estivesse sentado numa mesa, batendo um papo e trocando experiências. Doutora Alessandra, muitas dúvidas existem na cabeça de todos nós quando a gente pensa em receber uma peça fornecida pelo cliente. Até onde a gente está seguro em não ter problemas lá na frente, quando a gente aceita receber essa peça do cliente? Até onde a gente tem que assumir uma garantia que teoricamente poderia ou não ser nossa? As dúvidas, elas se acumulam quando a gente pensa que tudo que a gente faz e tudo que a gente oferece
de alguma forma, para os nossos clientes, pode voltar contra a gente. E aí nós estamos falando especificamente, já pensando e caminhando para o direito preventivo. Atualmente, todos, principalmente os clientes, acham que podem quase tudo. E a gente, quanto cliente, a gente também acha que a gente pode quase tudo, né? E muitas vezes a gente, que é empresário, fica encurralado, sem saber que rumo tomar. Pode até parecer que a gente não tem saída, mas sempre que eu posso e converso com os donos de oficina sobre esse assunto, eu falo o seguinte, olha, é melhor a gente trabalhar corretamente e sempre, mas sempre, prevenirmos. Esse é o ponto principal. Eu uso como exemplo a questão de nós, donos de oficina, sempre falávamos que o dono do carro, para ele, dono do carro, que a manutenção preventiva é importante. E às vezes a gente esquece do direito preventivo. Então eu sempre tento comparar, né? Olha, se eu falo para o meu cliente que ele cuidar do carro através da manutenção preventiva é importante, então é importante a gente também cuidar do direito preventivo, daquilo, da relação nossa com o cliente. Por isso eu acho que é importante a gente prevenir o dia a dia da oficina através do checklist, de pequenos vídeos que a gente possa fazer durante a reparação do carro, de fotos, de check-out, de ter a assinatura do cliente de forma... E aí vale a pena, né? Vou ter assinatura como? Vou ter assinatura... Vale pelo WhatsApp, só vale por e-mail, enfim. Vamos falar sobre isso. Esse comecinho aqui é para gente abrir o assunto nosso. E antes de pedir para você, doutora Alessandra, se apresentar e falar um pouquinho desse trabalho que eu sei que você faz, voltado para o setor automotivo e do seu foco no setor automotivo, eu quero mandar um abraço para o Pedro Paulo, de Sindirepa, Pernambuco, um abraço para o Jonathan, para a Lu, para a Cartec, para a Goiânia Diesel, que sempre acompanha a gente, GSP RAR, R3 Pacheco está sempre junto, AMZ, Milton, enfim, pessoal, para aqueles que eu não falei, me desculpe, boa noite a todos. E olha, doutora Alessandra, fala um pouquinho de você, dessa história aí que a gente já sabe que vem trabalhando e desse caminho que a gente tem pela frente hoje. Né, Fábio? A gente já se conhece há muitos anos, eu tenho aí 21 anos de formada, 21 anos de profissão, desses 21 anos, pelo menos uns 16 eu estou dedicando ao setor automotivo. E eu faço isso porque eu gosto muito, eu me identifico muito com o setor automotivo. Eu acho que nessa trajetória desse tempo todo, o que eu mais fiz no setor foram amigos. E eu acho que isso que é o mais importante para a gente levar para frente. Mas uma coisa que a gente sempre percebeu, né, nesse caminho em que a gente trabalhou na Oficina do Saber, trabalha até hoje, tem o curso lá com a MTE Thomson, que é uma super parceira, e entre tantos outros eventos que a gente participou pelo Brasil afora, perceber que existe uma carência, existe uma necessidade, principalmente quando a gente fala no aspecto jurídico, dos reparadores. Né? Existe assim, um vácuo muito grande nesse sentido. E é isso que eu tenho tentado fazer. Eu tenho tentado levar essa informação de uma maneira que a empresa reparadora, de uma maneira que o reparador consiga trazer para o dia a dia dele, né? Com uma linguagem que faça sentido para ele e que realmente contribua, que seja útil para que ele consiga de fato aplicar na oficina. Porque como você falou, se ele conseguir aplicar, eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer a diferença. Mas é importante que ele consiga aplicar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, e você sabe muito bem disso, de como você leva essa informação. E esse é o objetivo que eu tenho aí nesses mais de 16 anos conversando com o setor. E eu trabalho desde o fabricante, né, desde lá de cima, até o setor da reparação automotiva mesmo. Então, existe aí toda uma cadeia, uma experiência que eu tenho percebido, né, as diferenças e as necessidades nesses anos. Legal. Você comentou da Oficina do Saber, eu também comentei, então vale uma dica, né? A plataforma Oficina do Saber tem cursos gratuitos voltados para funcionários da parte técnica, voltados para proprietários, cursos como Direito Preventivo, que tem lá da doutora Alessandra, cursos meus como Administrando Sua Oficina, que é um curso grande, 50 aulas voltados para gestão, enfim, a gente tem uma bagagem bem legal para trocar. E eu não queria
deixar o tempo passar muito rápido, porque voa, né? E eu já queria trazer para esse bate-papo nosso, porque a ideia principal desse bate-papo, eu insisto muito nisso, doutora Alessandra, de ser um bate-papo, porque às vezes quando o dono da oficina fala assim, advogado, nossa, então vai vir falando de um jeito difícil, que eu não entendo. Chato, né? De um jeito chato e tal. Não, a ideia é o seguinte, a gente preparou um conteúdo legal, vamos falar de um conteúdo que você, oficina, possa, mesmo que você não queira colocar tudo, mas você passa a refletir sobre os caminhos que nós vamos seguir aqui. Então, eu quero trazer como primeiro assunto aqui uma coisa que dono de oficina, de uma maneira geral, não gosta muito, mas que quando a gente fala em direito preventivo, é essencial. É falar um pouquinho sobre regulamentos e procedimentos. Regulamentos internos e procedimentos. Voltados, a gente sabe que tem regimento interno e procedimentos voltados para funcionários, e que a gente vai voltar um outro dia para conversar sobre isso. Vai. Mas o foco aqui é procedimentos e regulamentos internos, regimento interno, voltado na relação para o cliente. Então, o que você me fala um pouquinho disso, que depois eu tenho também alguns assuntos legais quando a gente fala em procedimento, trazer alguns exemplos aqui, porque eu acho que isso vai ajudar demais a oficina a entender que quando a gente fala em procedimento, a gente tem um gasto de energia na hora que a gente escreve o procedimento. Tem que pensar, tem que mexer ali e aqui. Depois, é só ir monitorando e ajustando. Então, fica mais fácil, né? O difícil é pôr a mão no papel e criar o procedimento. Mas depois... Então, vamos dar algumas dicas para o povo aí? Depois a gente economiza energia, economiza tempo, que eu acho que é o mais importante. Olha, tem uma coisa que, de estudo de procedimento, de processos, etc., que eu falo que conseguindo uniformizar isso, conseguindo padronizar isso na oficina, a gente se resguarda, a gente minimiza os riscos de ser responsabilizado por uma série de coisas. Uma das coisas mais bacanas com relação aos clientes é a gente padronizar, né, os procedimentos, os métodos da oficina de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, as normas regulamentadoras para procedimentos dentro da oficina. Por que eu falo isso? A gente fez um vídeo até pouco tempo falando sobre isso e eu acho muito bacana. Porque essas normas regulamentadoras, elas seguem padrões internacionais, né? Elas normatizam determinado procedimento, além de conferir autoridade para a oficina. É muito bacana o cliente chegar ali, não, Fábio, na oficina, chegar na recepção e ter ali um aviso, nós aqui seguimos, os nossos procedimentos seguem a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso confere uma autoridade, isso faz com que a oficina possa se resguardar. E uma maneira muito bacana também de se resguardar é o seguinte, parece bobagem, né? Mas em determinados casos, principalmente em casos mais complexos de reparação, ou aqueles casos que tocou aquele sininho, que a gente sabe que pode vir a dar algum problema, que a gente tem aquele feeling, seria ir fazendo um relatório. Quando eu falo relatório, não é aquela coisa chata imensa, não. O relatório escrito é uma coisa simples, dizer quem é o reparador que vai fazer lá aquele procedimento e ir fotografando, Fábio. Então eu fotografo a peça, né, a parte do carro que vai ser reparada, aquela peça usada que foi retirada, eu fotografo a peça nova que vai ser aplicada e depois que ela foi aplicada, né? E assim vai, são procedimentos. E aí eu consigo enviar tudo isso para o cliente e demonstro para ele, primeiro, uma transparência, né? Quer dizer, o serviço que eu estou fazendo ali, que eu estou prestando para o meu cliente, ele é transparente, eu não tenho nada para esconder, né? E outra coisa, eu estou mostrando tudo aquilo que está sendo feito. Isso evita que eu seja responsabilizado por alguma coisa, né? Que ele diga que não sabia o que está sendo feito. Porque palavra-chave, quando a gente fala em relação de consumo, que é justamente esse relacionamento com o cliente, é informação. Então, se o meu cliente estiver informado, eu estou tranquilo. Isso vale também, eu acho que é uma coisa bacana da gente comentar, que hoje em dia o cliente tem pouco tempo, né? Às vezes a gente nem vê a cara do cliente, nem sabe quem é. Então, a partir do momento que eu estou mandando isso, e eu posso mandar isso por e-mail para ele, eu estou relatando para o cliente o que está sendo feito no veículo dele, mesmo ele estando longe. E eu vou me resguardando com isso também. Eu acho isso muito legal. É verdade. E assim,
eu pessoalmente consigo enxergar que várias oficinas seguem alguma coisa parecida com o que você acabou de falar. E tem outras que ainda não se preocupam. Então, sim, eu acho que aqui vale, quando a gente fala em regulamento, quando a gente fala em regimento interno, em procedimentos, a gente está querendo dizer o seguinte: olha, vale a pena você imaginar o seguinte, que numa oficina, tudo, mas tudo mesmo, seria legal eu criar pequenos procedimentos. E aí, eu acho que vale até a pena, assim, Fábio, mas então eu vou complicar demais a minha vida, eu não tenho tempo para fazer isso. Não, peraí, deixa eu dar um exemplo simples aqui, e a doutora Alessandra depois vem com os exemplos dela, e por gentileza, eu estou vendo os comentários bombando aqui, coloquem vocês, procedimentos que vocês fazem nas suas oficinas, porque isso ajuda os outros que estão participando com a gente aqui. Mas, por exemplo, um procedimento para aquele cliente que foi na sua oficina, deixou o carro, mas ele não quer aguardar o orçamento. Ele chegou, deixou o carro, foi embora e falou assim, ó, me manda o orçamento depois pro WhatsApp, por exemplo. Bom, procedimento simples, fotografar o carro, interno e interno. Só que eu tenho que escrever, isso não pode estar na minha cabeça. Eu tenho que escrever e eu tenho que fazer meus funcionários entenderem o que eu estou falando. Para seguirem esse procedimento, quando eles entendem, eles seguem o procedimento sem eu precisar ficar cobrando eles toda hora. Então, ó, fotografar o carro do lado de dentro, do lado de fora do carro, fazer o checklist, fazer o orçamento. Dependendo do que você avaliar no orçamento, faz o diagnóstico. Envia o orçamento para o cliente avaliar via WhatsApp. Se o cliente aprovar, aí nós vamos entrar em detalhe depois, agora eu estou falando só do procedimento, você faz a negociação pelo WhatsApp, mas se ele aprovar, precisa ter o e-mail, porque o WhatsApp não tem valor jurídico num eventual problema, mas não vamos entrar no mérito da questão agora não, porque depois, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre isso. Ponto. E para encerrar, filmar ou fotografar peças novas, peças velhas, o videozinho do carro, pronto. Isso é um procedimento. Então, nós não estamos falando em coisa complicada demais. Né? E aí, se eu puder criar esse procedimento, tendo por base a BNT, puxa, show de bola. Né? Eu quis dar esse exemplo simples para mostrar o seguinte, nós não estamos falando, de novo, né? Tem uma advogada batendo um papo comigo aqui e nós estamos falando de coisas simples, não é papo complicado para ser difícil fazer, não, coisa simples que você pode fazer na sua oficina. Então, pensando nesse exemplo simples, eu queria que você também completasse um pouquinho aí de tudo que eu falei. Assim, eu acho que o checklist, Fábio, são os 5 minutos mais bem gastos do seu dia, né? Porque ele evita uma série de confusões. É fundamental o checklist. Inclusive, no procedimento, é importante que a gente saiba quem é que vai fazer esse checklist, quem que recebe o cliente, né? Só que tem uma coisa que é importante a gente lembrar. Se esse checklist ele não for assinado, né, pelo cliente, ele é um documento unilateral. E documento unilateral, juridicamente, não tem valor. Unilateral por quê? Porque só eu que fiz. Então, isso de filmar e tirar foto é importante também, mas é legal que isso seja enviado para o cliente se ele for embora e ele não assinou o checklist, mas enviado por e-mail e que ele retorne, né, esse e-mail falando que ele está de acordo com aquele checklist. Então o checklist ele é fotografado ou é filmado, ou seja lá o que for que ele vai fazer e que isso fique claro para o cliente, que ele receba, né, isso no e-mail dele e fale, não, eu estou de acordo com o checklist. Isso já é documento, primeira coisa, já estou me resguardando. Por que checklist é tão importante? A gente sabe muito bem, como um exemplo. Mas vou falar uma coisa simples. Tinha uma cliente minha, uma oficina, e eles trabalhavam ali e eles tinham lá um convênio que as pessoas compravam os pneus e ganhavam a troca, né, a instalação desses pneus na oficina, claro, daí levantava o carro, já havia outras coisinhas. O cliente chegou e levou os pneus para que fossem aplicados, para que fossem instalados no carro dele e foi embora, né? Só que o que aconteceu? Na hora que eles foram aplicar, que eles foram instalar aqueles pneus, perceberam que um dos pneus estava rasgado na lateral. E perceberam também que aquela nota fiscal, ela era de uns 10 dias atrás, quer dizer, o cliente tinha comprado os pneus, tinha levado para casa, provavelmente devia ter tentado instalar, não conseguiu e levou lá. Aí me ligaram, porque eles chamaram o cliente e falaram, olha, a gente não vai poder instalar os seus pneus porque o pneu está
rasgado. E o cliente falou que meu pneu não tá rasgado, não estava rasgado de jeito nenhum, aquela coisa de sempre. E me ligaram para falar, e aí, doutora, ele chegou aqui e trouxe pneu. Doutora, rapidinho, e se não é pneu, é arranhado no carro, é retrovisor, é alguma outra coisa, né? Com certeza, com certeza. E me ligaram. E aí eu falei, olha, tudo bem, então vocês não rasgaram, não foi procedimento não, a gente nem tinha mexido no pneu. Vocês fizeram o checklist? Dos pneus, inclusive? Não. O que a gente faz? Vai lá e compra um pneu novo para o cliente. Porque não tem escolha, não tem opção. Né? Como é que ele ia comprovar, né? Como é que a oficina ia comprovar que aquele pneu chegou inteiro? Se deixaram lá, sob os cuidados da oficina, e não foi feito checklist. Né? Então, são detalhezinhos do dia a dia, de procedimento, de processo que os funcionários tinham que fazer, tinham que estar treinados para fazer, e que fazem toda a diferença, com certeza. Doutor Alessandro, o Fábio de Araraquara está perguntando, mas nós não vamos responder agora. Você só lembra aí para depois a gente responder. Tá bom. Alguma previsão para o uso do Zap, fotos, vídeo e conversas serem provas? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A MZ está perguntando, está falando o seguinte, só para entender a ABNT, como posso deixar visível ao público? Olha, a regra ABNT, claro, o procedimento em si a gente tem que ter na oficina, né? E lógico, se eu estou dizendo que eu cumpro, eu tenho que cumprir, eu tenho que conseguir comprovar que de fato é o procedimento que eu utilizo ali na oficina. O que eu vou deixar visível para o público seria num quadro de avisos, deixando claro que aquela oficina trabalha nos procedimentos em que existe essa norma, claro, que não é para tudo que tem, né, mas para muitas coisas existem, nós trabalhamos com aquilo que determina as normas regulamentadoras da ABNT. Se o cliente quiser saber, a gente mostra para ele, tem que ter lá para mostrar para ele. Mas não dá para deixar tudo visível, senão a gente ia forrar as paredes da recepção. Né? Mas é bom ter. Mas é bom ter. É sempre bom ter ela na oficina. Gente, sim, pessoal que está assistindo, coloque aqui alguma situação que você tenha passado, parecida com essa que a doutora Alessandra colocou aqui. Né? Alguma coisa que aconteceu na sua oficina e por falta de checklist, que você não esperava ter feito. E você teve que ou discutir com o cliente, ou enfim, né? Eu conheço várias situações, inclusive de oficinas que tiveram que fazer retífica no motor, mas isso é outra história, né? Doutora Alessandra, a senhora comentou agora há pouco sobre informação, né? Eu pessoalmente acho que a palavra-chave de consumo atualmente é a informação. Sim. Né? Por isso, o melhor dos mundos é o cliente estar sempre bem informado. Quanto mais informado ele tiver, teoricamente, menos problemas futuros a gente vai ter. E aí, eu até gosto de dar alguns exemplos, porque eu acho que isso agrega e traz o pessoal, faz o pessoal pensar no dia a dia da oficina, né? Por exemplo, hoje em dia é muito comum as oficinas trabalharem com recebimento de cartão de crédito, cartão de débito. Sim. Algumas trabalham com boleto bancário e quase nenhuma trabalha com cheque. Mas, por exemplo, eu estou na minha oficina, não falei nada para o meu cliente, não comentei nada, não tem nada fixado na parede, e aí na hora ele quer me pagar com cheque. E aí, como é que eu descasco esse problema na minha oficina, sendo que eu corro um sério risco de receber em cheque e ele não... Você vai falar assim, ô Fábio, mas quase ninguém mais paga com cheque. Verdade. Eu estou dando o exemplo do cheque, mas tem vários outros exemplos. É para mostrar os cuidados que a gente tem que ter, e por isso que chama direito preventivo, na relação com o cliente, para a gente não ter problema. Né? Então, mas ninguém me paga com cheque. Ok, se amanhã alguém chegar na sua oficina, amanhã, no último ano ninguém pagou com cheque na sua oficina, mas se amanhã alguém chegar com cheque na sua oficina e quiser pagar e não tiver, e tiver do jeito que está hoje, o que pode acontecer? O que vai acontecer, né? Eu acho assim, primeira coisa, eu tenho a teoria da conspiração, né? Eu sempre falo de tudo que pode dar errado. Não necessariamente vai dar, mas é importante que a gente tenha essa prevenção de saber o que pode dar errado.
eu preciso aceitar cheque? É necessário que eu aceite cheque? Não, eu posso não aceitar cheque. Mas para que eu não aceite cheque, eu preciso ter afixado em local visível para o meu cliente que o estabelecimento não aceita cheques. Primeira coisa. Ou eu posso não aceitar cheque de outra praça, ou não aceitar cheque de terceiro, que é pior ainda. Sim, claro, mas tem que estar num local visível que não aceita cheque. Normalmente, numa situação como essa, como é que a gente se precaver, além de ter a plaquinha lá, se eu não quiser aceitar cheque? É no orçamento. O orçamento, ele normalmente faz às vezes do contrato entre as partes, né? Ele vai fazendo às vezes do contrato. É o que me relaciona ali com o meu cliente, onde tem todos os dados, em que eu explico para o cliente, eu informo o cliente tudo aquilo que vai ser feito no veículo dele, todas as peças que serão trocadas. Então, no orçamento eu posso fazer constar mais do que isso, mais do que preço e peça. Né? Eu posso, por exemplo, perguntar para o meu cliente, o senhor pretende pagar tanto? Como? De que forma o senhor vai pagar? Ah, eu vou pagar de tal forma. E isso já fica acordado ali no orçamento. Ah, mas e se na hora H ele não me pagar dessa forma? É um risco que eu corro? Sim, é um risco que eu corro, sem dúvida. Mas contratando isso de maneira preventiva, esse risco diminui. Né? Minimiza o risco. Pelo menos, se ele falar, olha, eu vou pagar com cheque, vamos supor que eu aceite cheque, e eu já pergunto, olha, o senhor pode, por favor, me passar qual que é o seu banco, conta, já confere ali, né? Ou o senhor trabalha com cartão, não trabalha com cartão. São coisas que a gente vai fazendo preventivamente, que auxiliam muito no dia a dia da oficina. Né? E a gente tem que parar para pensar nisso, porque é difícil realmente, porque depois vem sempre aquela pergunta, né, Fábio? Ah, o cliente, na hora de eu entregar o carro para ele, ele não tem dinheiro para me pagar. Eu posso reter o carro do cliente na oficina? Não tem sempre essa pergunta? Posso não liberar, né? Posso não liberar o carro? Posso ficar com o carro? Gente, não pode, né? Não pode, por quê? Porque isso é crime, isso é apropriação indébita, exercício arbitrário das próprias razões, isso não pode. Então, aí, além do cliente não te pagar, ele ainda vai chamar a polícia, e a polícia vai baixar lá na sua oficina, e é uma coisa ruim, né? Muito ruim de acontecer. O que eu posso fazer? E tem o contrário, né? Quando você conserta o carro, gasta peça nele, e depois o cliente não vai lá tirar o carro fica lá. O que eu faço? Né? Quer dizer, tem isso é legal cuidados também. Preventivos, né? Sim, sim. Então, no primeiro caso, quando o cliente não paga, o que eu posso fazer? Eu posso retirar do veículo as peças, né, aquilo que eu instalei, desde que não prejudique. Se o carro chegou andando na oficina, ele tem que sair andando. Isso é muito legal, hein? Isso é muito legal. Óleo e junta, por exemplo, não dá para tirar. E existem algumas peças que no momento, as peças velhas, no momento em que eu tiro, não dá para reaplicar também. Isso eu vou perder. Aí, o que eu não conseguir retirar do veículo do cliente, depois eu vou ter que buscar recuperar judicialmente, né? Mão de obra, tudo isso. Isso é complexo. Agora, tem o contrário. O cliente aprova o serviço, aprova o orçamento, o veículo é reparado e ele não tem dinheiro para pagar e vai lá e não tira o carro. E vai virando estacionamento, né? Vai virando, fica aquela coisa lá um tempo. O que eu posso fazer? Eu costumo orientar sempre as pessoas a fazerem o seguinte: manda um telegrama, é uma notificação. Telegrama a gente manda sem sair do escritório, via correio, com aviso de recebimento e cópia, dizendo para o cliente que o carro dele está pronto, né? E que ele tem, sei lá, 48 horas, 72 horas para ir buscar o carro, sob pena de serem cobradas taxas diárias de estacionamento dele. Né? E aí a gente faz essa primeira notificação, quer dizer, vai ficar mais caro. Agora, e se o cliente some? Que é comum, já aconteceu isso, o cliente sumiu e o carro ficou na oficina. E em algumas situações o serviço nem foi feito, né? Ele nem aprovou o orçamento e ficou lá o carro. Aí é uma situação mais grave ainda, porque vai que aquele carro é produto de roubo ou de furto, vai que foi cometido algum crime com aquele carro, sei lá, não sei o que aconteceu. Então, o que o reparador é melhor fazer? Vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Explica que aquele veículo está na oficina e que o dono sumiu. Então, eu estou me isentando daquela responsabilidade. E aí ainda eu consigo, eventualmente, um pátio público para levar aquele carro e deixar o carro lá e tirar da minha oficina. E o que é interessante, claro, e o que é interessante, a gente está falando o seguinte: olha,
são cuidados, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Vai tomar meu tempo? Às vezes vai. Vai tomar meu tempo para fazer um cartaz que eu não aceito cheque ou qualquer outra coisa? Também vai. Você quer ver um outro exemplo muito simples? Tem uma pergunta aqui legal para a gente responder, mas um outro exemplo muito legal também, que encaixa muito no dia a dia das oficinas, com essa questão da pandemia, muitos donos de carro não estão levando os carros nas oficinas. Eles falam para a oficina ir lá buscar o carro. Só que, às vezes, o dono do carro, deixa a chave do carro com o porteiro do prédio, ou com o filho, não sei, ele não está lá. Aí eu sou dono da oficina, eu trabalho numa oficina, vou lá, busco o carro e levo para a minha oficina. E depois devolvo o carro. Se eu não tomar alguns cuidados, eu corro alguns riscos, porque Sim. eu peguei o carro, aí vai naquele procedimento de novo, né? Fotografar o carro, fazer orçamento, enviar pelo WhatsApp, se o cliente tiver dúvida, negociar, explicar pelo WhatsApp, fazer tudo, mas na hora que ele falar assim, pode fazer? Espera aí um pouquinho, vou mandar por e-mail. Né? E-mail. Inclusive por e-mail, desculpa, Fábio, só te interrompendo. Não, Inclusive por e-mail, é importante que esse dono de veículo me autorize, me dê uma autorização mesmo por e-mail para ir buscar o carro com o porteiro. Né? Porque eu preciso dessa autorização. O carro não é meu. Vai que acontece alguma Sim. coisa. Então eu preciso disso tudo. Até porque o WhatsApp, ele não é prova para a oficina, mas pode ser prova para Isso, o WhatsApp é uma coisa complicada, é uma ferramenta que todo mundo usa. Eu acho que ninguém vive mais sem o WhatsApp. No nosso setor é impossível viver sem o WhatsApp. Mas ele não é prova, ele é indício. Né? Então, por quê? Porque o WhatsApp ele pode ser adulterado, ele pode ser alterado e adulterado. Então, ele não serve como prova juridicamente, judicialmente, ele não serve como prova. Mas existe uma coisa na relação de consumo, que é esse relacionamento que a gente tem com o cliente, que é a inversão do ônus da prova. Todo mundo já ouviu falar que, regra geral, em direito, quem alega tem que provar. Todo mundo já ouviu isso. Mas as relações de consumo, né, o Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção a essa regra. Por quê? Ele diz o seguinte, que é o contrário, basta o consumidor contar uma historinha bem contada, aquela história com começo, meio e fim, apresentando indícios. E cabe ao fornecedor, que somos nós, provarmos que a gente não fez aquilo. E olha só, Verdade. Então, o WhatsApp ele serve para o cliente, porque é indício, mas não serve para mim, porque não é prova. Outro dia ainda, Fábio, me fizeram uma pergunta aqui, né, no meu programa, falando sobre uma tal de ata notarial, que diz que a pessoa leva lá o celular no cartório, e aí o tabelião ele atesta que aquela conversa é verdadeira. Gente, não é bem assim, não vamos confiando nisso. Pelo seguinte, primeira coisa, se eu chegar no cartório, eu vou estar levando o meu celular, certo? Eu não vou estar com o cliente, porque se eu cheguei a esse ponto que eu estou com problema com o meu cliente. Aí, se eu fizer isso, não vai ser prova unilateral? Vai ser prova unilateral, porque só eu estou levando o meu celular. E aí, Exato. Se eu usar essa ata notarial, a primeira coisa que o cliente vai fazer é contestar essa prova, dizendo que não existe, porque ele não estava lá, essa ata notarial que foi feita, né? Não é tão simples assim. Então, vamos continuar usando e-mail, a gente usa o WhatsApp, passa orçamento, como você falou, faça tudo. Mas na hora de realizar o serviço, antes de realizar o serviço, antes de realizar qualquer coisa importante, manda o e-mail e fala, pode por favor retornar o e-mail com o seu de acordo? E só faz depois desse e-mail, para não ter problema. Principalmente no reorçamento, hein, Fábio? Porque orçamento, eu sempre falo que para advogado, dentista e mecânico, ninguém gosta. Ninguém vai feliz. Ah, feliz, que delícia. Não vai. Né? Então o cara ele já não está feliz, porque ele levou o carro e vai ter que gastar um dinheiro para consertar o carro. No momento em que eu abro o veículo, né, eu passei aquele primeiro orçamento que ele aprovou, eu abro o veículo e a gente percebe que existe mais coisa que precisa ser feita, é o reorçamento. E se ele já está bravo que ele vai me pagar o primeiro, se eu não colher a assinatura dele ali, nesse reorçamento, aí ele não me paga. Né? É um risco, né? É um risco.
Que a gente tem que lembrar que hoje em dia, desculpa, a gente não lida mais só. Eu falo muito, né, Fábio? É uma coisa horrível. Não, vamos lá, vamos embora. A gente não lida mais só com conhecido, né? Tem muita gente que chega na oficina da gente que a gente nunca viu. Exato, então... né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo, os clientes estão rodando muito, né? Então, vai chegar uma gama de clientes na nossa oficina que a gente conhece, mas também vai chegar clientes que a gente nunca viu nem sabe como é que eles chegaram na nossa oficina. Bom, deixa eu aproveitar aqui, pessoal, uma coisa que eu tenho pedido nos bate-papos meus aqui com os convidados, tira uma foto da tela aí, minha, da doutora Alessandra, mas não vai avacalhar não, hein? A hora que a gente tiver com o cara emburrado, não vai tirar. E põe no Instagram de vocês e marca a gente, porque é muito legal, a gente fica muito feliz com isso. Doutora Alessandra, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é milanomorais.oficial. Milano Moraes com I. Oficial. Moraes com I. Porque eu e o Fábio, a gente é primo, mas ele é Moraes com E e eu sou Moraes com I. É verdade, é verdade. Então, é diferente. Sigam a doutora Alessandra no Instagram dela, mas daqui a pouquinho a gente vai falar do YouTube. Me sigam no Instagram, Fábio Moraes, _gestão. O meu é com E, o dela é com I. Tira uma foto nossa, posta no Instagram e marca a gente. Doutora Alessandra, o Márcio está perguntando o seguinte: mandar foto dos reparos que estão sendo feitos no carro. Se não tiver também tudo bem feito, este material também pode ser usado contra a própria empresa? Ele faz uma ressalva seguinte, se por acaso não tiver tudo bem feito, isso pode virar contra a oficina? Porque se tiver tudo bem feito, tem problema também ou não? Não, olha, desculpa, só para completar, porque tem muitas oficinas hoje em dia, e eu mesmo aconselho isso, né? Eu já falei várias vezes, olha, você vai fazer um reparo de um carro, põe o carro no elevador, filma lá, manda para o seu cliente para ele ver o que está acontecendo. Enfim, bom, responde para nós. Claro, né? A gente não vai fazer prova contra a gente mesmo, né? Se o trabalho não estiver bom, né? Se não tiver sendo feito tudo direitinho, e eu tirar uma foto ou filmar, eu vou estar fazendo prova que o meu serviço não é bom. Então a gente tem dois problemas aí, o problema jurídico e tem também o problema de propaganda, de marketing, né? Porque aquele cliente vai ter filmado, vai ter gravado a incompetência da minha empresa. E isso, claro, que a gente não quer que aconteça. Então, eu vou buscar fazer o procedimento da melhor maneira possível e tirar também as melhores fotos, sem dúvida, sem dúvida. Legal, porque... mas que é legal mandar para o cliente, é bom, né? Sim, ajuda muito, ajuda muito. Quer dizer, eu vou estar informando o cliente, né? E hoje em dia, informação... vocês já repararam como se gosta de imagem hoje em dia? Tudo é imagem, né, hoje em dia. É foto, é vídeo, ninguém conversa mais só com voz. Todo mundo faz ali conversa de vídeo. Então, tudo isso é muito importante, tem muito valor hoje em dia. O cliente fica satisfeito e a empresa se resguarda. Bom, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim, eu vou falar primeiro ela, que a gente só tem mais 20 minutos, porque o tempo está voando. A boa é que está bombando de perguntas e assim, vamos tentar ver se a gente consegue encurtar o tempo de resposta para a gente tentar falar o máximo que a gente puder e já fica o convite para a gente voltar depois de novo nesse assunto, né? O Pedro Paulo falou assim, na entrega do veículo, o ar-condicionado não estava funcionando. O cliente falou que quando deixou na oficina estava normal. Tiveram que reparar o ar. Aqui entra de uma forma clara a questão do procedimento, checklist, etc, né, doutora Alessandra? Sim, com certeza, é o checklist. O checklist não é só olhar a lataria, né, Fábio? O checklist é olhar o carro todo. Olhar o carro todo, isso é fundamental. Se a gente... E o ar-condicionado é uma coisa grave, né? Uma coisa que tem que estar funcionando, então... O Lucas Ferro perguntou o seguinte, Fábio e doutora Alessandra, uma dúvida. Realizei um serviço, deu problema no mesmo, problema de usinagem que a retífica fez. O cliente levou em outra oficina e pediu o ressarcimento para ele. Quem não deveria ter dado a garantia não teria que ser a empresa que fez a retífica?
Ó, peraí, a gente tem que organizar isso aí. O cliente, ele contratou esse serviço de mim, oficina, né? Sua oficina. Isso. Aí, só oficina. que eu sou o dono da oficina, você trouxe o carro da minha oficina, aí era um problema de retífica, eu mandei para uma retífica, fez a retífica, voltou, o cliente foi embora, deu problema, ele levou em outra oficina, a outra oficina teve que fazer retífica novamente, e aí o cliente pediu o ressarcimento para mim. E aí? Então, olha só o que acontece. Se o cliente levou na minha, interessa, a responsabilidade vai ser minha, porque quem contratou a retífica fui eu. E quem contratou o serviço com... Oi? Tá ouvindo? Isso. E quem contratou o serviço com o cliente fui eu também. Agora. Então tá bom. Então, se houve um problema com o serviço da retífica, quem tem que prestar essa garantia sou eu, né? Eu, oficina, e aí, posteriormente, eu posso até cobrar da retífica se eu conseguir comprovar que foi culpa dela. Quando eu falo culpa, é negligência, imprudência ou imperícia, quer dizer, o serviço não ficou bom. Né? Se o cliente mandou em outro lugar para fazer, aí tem um erro do cliente. Por quê? Quando eu quero pleitear uma garantia, eu, cliente, eu tenho que ir em quem eu contratei aquele serviço. Para quê? Porque aquela pessoa, a nossa oficina, tem que ter a oportunidade de prestar essa garantia. Vamos fazer só isso é muito comum, Fábio, eu vou só me estender para fazer um contraponto. Quando a gente compra uma televisão, comprou uma televisão e a televisão deu defeito. Eu vou ligar lá para assistência técnica e eles vão me encaminhar para o local onde aquela televisão vai ser reparada. Se eu resolver levar a televisão no técnico que eu acho bom e depois tentar cobrar para eles me pagarem de volta, eles vão pagar? Não vão. É a mesma coisa. Exato. É a mesma coisa. Não é assim, tem que ser dado ao reparador a oportunidade de prestar essa garantia. Legal. Bom, a Soto Reparos falou assim, infelizmente o empresário está do lado mais fraco. Temos que lidar com esse tipo de cliente e ainda fica a ver navios. Esse lance do carro chegar andando e deve sair andando é muito complicado. Soto, aqui eu mesmo vou te responder. Procedimento, tudo escrito, você não vai ter problema. Aí é procedimentos mesmo, porque senão não tem jeito, né? A Autogás falou assim, um cliente veio instalar o kit gás, um Renault Fluence preto, todo sujo. Voltou alguns dias dizendo que tínhamos arranhado o carro dele e foi um problema. É outra coisa, né? O carro chega sujo, depois o cliente vai embora, aí eu não consigo fazer o checklist direito. Tirar foto. Vem com arranhado. E aí, como é que a gente faz? É aquela coisa, o cliente já leva, infelizmente já tem aquela má fé, né? Ele já leva o carro sujo porque ele está querendo ganhar uma funilariazinha do carro dele. A ideia é, no momento em que eu vou fazer aquele checklist, se eu não estiver conseguindo visualizar, eu vou ter que passar um pano no carro do cliente para fazer. Não tem jeito. Verdade. Eu concordo plenamente. Aí é passar um pano e resolver o problema para não ter dor de cabeça futura, né? Eu vou resolver o meu problema. Outra coisa que a MZ perguntou é o seguinte, as fotos, eu posso mandar pelo WhatsApp ou tem que ser só por e-mail? E-mail é documento, WhatsApp eu estou informando o cliente, eu posso mandar só para ele ter, mas porque não basta eu informar o cliente, eu tenho que ter a comprovação de que o cliente foi informado. Né? Legal. Então, o ideal é enviar, eu vou te mandar aqui para o WhatsApp para você ter, mas depois eu vou fazer um relatóriozinho direitinho e vou te mandar tudo por e-mail. Legal, ótimo. Bom, nós temos 15 minutos, eu sei que nós temos que responder mais algumas perguntas. Pessoal, se por acaso a gente não conseguir responder as perguntas, mandem no direct meu ou no direct da doutora Alessandra, tudo que chegar para mim, eu vou sentar com ela e nós vamos responder e retornar para todo mundo. Mas eu não posso deixar, e eu estou toda hora olhando aqui porque o tempo está voando, eu não posso deixar de trazer um assunto que, no meu ponto de vista, é muito importante e é polêmico. É um assunto que eu já trouxe no meu canal de gestão, tem lá um vídeo gravado, mas agora eu quero reforçar mais, que é quando o cliente quer fornecer a peça. A gente tem que... nós não estamos aqui para falar se a oficina é obrigada ou não a aceitar a peça fornecida pelo cliente. Isso é uma decisão da oficina, por causa do perfil da oficina. Enfim, é uma coisa...
que a decisão tem que ser da oficina. Porém, a gente tem que orientar embasado na parte legal. Então, quando eu vou receber uma peça de um cliente, eu preciso tomar alguns cuidados. Até porque, doutora Alessandra, hoje, quando eu entrego um orçamento para um dono de carro, a primeira coisa que ele faz é ir na internet, ele vai achar. Ele não sabe identificar qualidade, ele não sabe identificar procedência, mas ele vai pegar e falar assim, cara, você está me cobrando X, que eu estou achando por menos X. Bom, antes de você responder, estão pedindo para você repetir seu Instagram. Repete seu Instagram e vamos entrar nesse assunto de fornecimento de Vamos lá, meu Instagram, Milano Moraes, com I, ponto oficial, que é o meu sobrenome, Alessandra Milano Moraes. Então é Milano Moraes, ponto oficial, meu Instagram. Se tiver difícil, é só colocar Alessandra Milano Moraes, que também vai aparecer lá, tá bom? Vamos lá, a gente tem dois aspectos aí. O cliente, quando o cliente leva a peça. Um é a qualidade, que ele vai pelo preço, ele não vai pela qualidade, né? É complicado para a gente, por quê? Porque como é que a gente vai dar garantia do serviço que a gente está fazendo se a qualidade da peça que o cliente está levando é muito ruim? Então, a gente vai ter que ir lá no nosso campo de observação e fazer o seguinte, o cliente está ciente que a peça que vai ser aplicada no veículo dele, que ele está levando, é uma peça de segunda linha, por exemplo. Portanto, né, caso ocorra algum problema com o serviço decorrente dessa peça, a oficina não prestará garantia. Uma outra coisa fundamental e que eu acho que é muito legal até para convencer o cliente a comprar a peça com a gente, é dizer que a garantia da peça, se houver um defeito naquela peça, não será prestada pela oficina. Ou se for prestada, né, se eu tiver que trocar aquela peça, eu vou cobrar minha mão de obra de novo, porque não fui eu que vendi. Então, ele vai ter que pleitear essa garantia onde ele comprou a peça e no momento em que eu tiver que refazer o serviço, né, o retrabalho ali, eu vou cobrar novamente a minha mão de obra. São duas coisas. Mas eu acho que, só para contribuir, eu acho que é muito legal se a oficina também puder disponibilizar uma pequena declaração onde ela fala que é o cliente que está entregando a peça para a gente. Isso é fundamental. É a única maneira que a gente tem de se resguardar. Bem lembrado, Fábio. Eu vou lá no meu campo de observação e escrevo: o cliente declara que levou as peças tais e tais para serem aplicadas em seu veículo. Portanto, está ciente que a garantia referente a essas peças não será prestada pela oficina. Isso vai ser assinado pelo cliente. Se o cliente se recusar a assinar essa declaração, a minha orientação é de não realizar o serviço. Perfeito. Infelizmente. Perfeito. E olha, a oficina, necessariamente, ela não é obrigada a aceitar a peça do cliente, o fornecimento da peça, desde que ela comunique isso antes. Então, por exemplo, vê se eu estou falando certo aqui. Eu vou fazer um orçamento. Na observação do orçamento, eu já posso falar duas coisas. Ou eu não aceito, não com essas palavras, né? Mas a oficina não trabalha com peças fornecidas pelo cliente, que é uma opção minha. Ou eu posso falar o seguinte ali, uma observação. Se a peça, se todo o serviço se todo o serviço do orçamento, peças mais serviços, não forem fornecidos pela oficina, o valor da mão de obra será alterado. Quer dizer, isso antes da autorização do cliente. A hora que eu estou mostrando para ele, mais ou menos o caminho é esse, né? É esse mesmo, exatamente. Inclusive tem também ali eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, porque é um assunto que está bombando mesmo, Fábio. Está bombando. Sempre, essa é uma preocupação gigantesca nas oficinas. Até porque o perfil do consumidor está mudando e está levando o dono do carro a fazer isso. Tá, com certeza. Então, mas eu posso cobrar mais caro, porque o meu orçamento, eu estou escrevendo, como você disse, esse orçamento é referente ao serviço completo de serviço mais peças. Caso as peças sejam levadas pelo cliente, o serviço vai ser mais caro. Também é uma outra forma, inclusive, de convencer o cliente a comprar as peças comigo. Já são duas coisas. Outra coisa é com relação à procedência, né? O cliente não sabe, ele vai lá no Mercado Livre, sei lá, em qualquer site, e compra a peça. E ele não sabe a procedência.
né? Pode ser peça, inclusive quando a gente fala de peça usada, nem se fale, né? Mas vamos pensar só na peça nova. Ele não sabe a procedência. E se essa peça é produto de roubo, furto, é carga roubada, é o que for, e ela vai parar na oficina, né? Num primeiro momento, é complicado, porque crime de receptação, artigo 180 do Código Penal, e a oficina acaba envolvida nisso também. Se a gente falar de peça seminova ou peça usada, é pior ainda, né? Rapidinho para contribuir com o que você está falando, a Cristiane falou assim, já fui questionada que isso seria venda casada. Isso procede? Eu só quero dar um pitaco antes de você responder, doutor Alessandro. Se eu informar o cliente após o orçamento, após ele autorizar, quer dizer, ele autorizou. Aí na hora que, sei lá, depois eu falar isso, pode me trazer problema. Mas se eu falar com ele antes dele autorizar, na minha opinião, não tem venda casada. Mas quem é especialista é você. Não tem venda casada. Claro, a gente tem que informar o cliente antes, porque depois já está complicado, eu não tenho como cobrar mais caro se eu não informar o cliente antes. O termo não é venda casada mesmo, né? A venda casada é um outro aspecto jurídico, mas não vamos entrar aqui no caso. Mas eu tenho que ter a informação para o cliente. Olha, ali naquele orçamento que ele recebeu, se não comprar a peça comigo, é mais caro. Funciona mais ou menos assim, você vai no restaurante, você leva a sua garrafa de vinho, você não paga a rolha? Paga. Paga a taxa de rolha. Paga a taxa de rolha, é a mesma coisa. Então vamos pensar que não é porque com a gente, o setor da reparação automotiva precisa ter essa mudança, né, de visão, né? Tem essa coisa de, primeiro, não cobrar por diagnóstico, não cobrar por orçamento. Outra coisa, achar que o cliente tem sempre razão e que não tem jeito de eu sair dessa. Tem jeito sim, porque o Código de Defesa do Consumidor, do mesmo jeito que dá aos clientes uma série de direitos, dá a eles também uma série de obrigações. Claro. Então é isso que a gente tem que saber. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube é Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. Eu tenho um vídeo lá que fala o seguinte, nem sempre o cliente tem razão. E aí eu mostro por que nem sempre o cliente tem razão e como que a gente deve se comportar. Por isso, eu quero pedir para o pessoal que está nos acompanhando, vá lá no YouTube, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e a doutora Alessandra vai passar rapidinho o canal dela no YouTube também. O canal no YouTube também é o Milano Moraes Oficial, né? Pode colocar o meu nome se quiser procurar. Alessandra Milano Moraes, já vai aparecer o canal. E lá tem também uma série de vídeos falando sobre isso, sobre o aspecto jurídico. O Fábio, ele fala de gestão como um todo. O meu aspecto é sempre direcionado para a área jurídica. E é bacana, se vocês quiserem lá, se inscreve no canal que toda semana a gente lança 2 vídeos, pelo menos, para vocês. Legal. E vale lembrar o seguinte, né? Voltados para o setor automotivo. Isso que é legal. Direcionado. Assim, é um canal direcionado. Isso que é legal. Olha, nós temos 6 minutos, 6 minutinhos só. Tá voando o tempo. Isso significa que o papo está muito legal. Mais uma vez, eu quero reforçar 2 coisas. Na plataforma Oficina do Saber, a doutora Alessandra tem um curso de Direito Preventivo. Eu tenho um curso de Gestão Administrando sua Oficina. Vão lá, se inscrevam. É gratuito, vale muito a pena. Sigam nós no Instagram e no YouTube. E todas as perguntas que nós não conseguimos responder, mandem no direct dela ou no meu. Aquilo que eu não souber responder, eu vou conversar com ela e a gente vai responder todas as perguntas. Doutora Alessandra, a Mari perguntou o seguinte, tem validade informar por escrito que o serviço não terá garantia porque a peça foi fornecida pelo cliente? Olha, tem validade assim, não é que o serviço não terá garantia, veja só, é uma diferença. O serviço, eu sou obrigada a prestar garantia do meu serviço, pelo menos a garantia mínima de 90 dias, com relação ao serviço que eu vendi para o cliente. Mas quando ele leva a peça, o que eu estou vendendo para ele é só o serviço e não a peça. Então, eu não vou prestar a garantia referente à peça. Se o defeito ocorrer na peça, né, no momento em que eu tiver que aplicar outra peça, eu vou cobrar novamente pelo meu serviço. Só que se o erro for de aplicação, aí eu vou ter que prestar a garantia referente ao meu serviço. Essa é a diferença.
Legal, e um negócio legal que a gente conversou um pouquinho hoje à tarde, quando a gente estava conversando sobre conteúdo, e que não vai dar tempo da gente aprofundar, mas que é muito legal, é a gente entender a diferença da parte civil e da parte criminal. Até onde o serviço que eu faço, um reparo no carro, mesmo com a peça fornecida pelo cliente, causa um problema que vai gerar só dinheiro, e aquele que causa um problema que vai afetar a vida das pessoas. Sim. Então, doutora Alessandra, nós temos 4 minutos. Eu queria em 2 minutos que a senhora respondesse, fizesse um comentário sobre essa pergunta. A hora que eu levantar a mão, passar os 2 minutos. Porque tá, a gente vai ter 2 minutos para encerrar. Tá bom, vamos lá. Olha só, o que acontece? Quando o cliente leva o veículo dele para ser reparado na nossa oficina, quem que é o expert, né? Quem que é o especialista? Sou eu, que sou o reparador. Então, no momento em que o veículo está lá, todos os itens de segurança do carro, eles têm que ser verificados, independente de que peça, de que parte do carro que está sendo reparada ali, né? E que tipo de peça que está sendo instalada. Então, no momento em que o veículo ele sai, por que eu estou falando isso? Porque no momento em que o veículo ele sai da minha oficina, e vamos supor que por um problema de uma peça de má qualidade, ou porque eu não verifiquei um item de segurança, ou seja lá o que for, ele acaba sofrendo um acidente e atropela alguém, né? A responsabilidade civil é aquela que eu pago do meu bolso, é aquela de indenizar o carro, é uma. Só que existe uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade criminal. Vamos verificar que o problema do carro dele foi no freio, e o freio não foi verificado, ele acabou de sair da minha oficina. Ou eu troquei a pastilha, mas não troquei o disco porque ele pediu, né? Ele não autorizou que fosse trocado o disco porque ele disse que ia vender o carro. E acabou falhando aquele freio e ele atropelou alguém. O especialista sou eu reparador. Então, a responsabilidade criminal, nesse caso de lesão corporal, né, que a gente chama lesão corporal culposa, chega até mim também. Lembrando que crime, né, quem perde a primariedade, quem na realidade é condenado por um crime e perde a primariedade é a pessoa física, a pessoa jurídica não. Nosso tempo está voando. Não, o tempo está voando e eu fico de olho aqui, porque depois ela corta sozinha, né? Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês. Quem quiser que daqui uns dias eu volte com a doutora Alessandra, ou coloca aqui nos comentários, ou manda no meu direct, porque eu queria trazer ainda, doutora Alessandra, quando o cliente insiste em acompanhar, e não vai dar tempo da gente falar, insiste em acompanhar ao serviço do carro no meio da oficina, e às vezes até briga com a gente, quando o cliente, eu passo o orçamento, e aí ele fala assim, não vou autorizar todo o orçamento, eu quero autorizar só essa parte. Será que não vale a pena eu falar assim, ó, não vou fazer? Né? Será que não era melhor eu falar assim, não, é melhor eu não fazer? Bom, enfim, o tempo está indo embora, a senhora tem, enquanto o pessoal vai falar assim, se eles querem que a gente volte, e mandem aí nos nossos directs. Enfim, a senhora tem 1 minuto para dar seu recado final e vai sobrar 1 minutinho só para mim. Então vamos lá. Primeiro eu queria te agradecer, Fábio, obrigada pelo convite. É sempre muito legal, né, esse tipo de bate-papo. Eu acho que é muito útil, traz muita informação e é gostoso, é bacana. É importante que a gente consiga levar isso de uma maneira agradável, né, para todo mundo. E para mim, né, voou, e se voou é porque foi bom. Eu fico aqui, eu agradeço a vocês, todos que estiveram aí, por todas as perguntas. Agradeço quem tem me acompanhado, tanto no meu Instagram quanto no canal do meu YouTube. Se inscrevam lá, tem sempre muita novidade, é muito legal. Eu estou querendo levar essa informação de qualidade, esmiuçando um pouquinho mais esses assuntos, que às vezes a gente não consegue falar porque tem pouquinho tempo. Então vão lá, eu fico aguardando vocês. Agora é a vez do Fábio. Porque eu só tenho 1 minuto. Pessoal, é assim, ó, eu vou combinar com ela, nós vamos voltar, tem mais assuntos jurídicos importantes de direito preventivo para a gente trazer. A live vai ficar gravada no IGTV aqui do Instagram, depois eu vou fazer um download dela, vou jogar no meu canal do YouTube e a doutora Alessandra vai jogar no canal do YouTube dela. Compartilhem com os amigos de vocês, a gente precisa qualificar mais o nosso setor e bate-papos como esse com certeza vai ajudar.
do fundo do meu coração, quero agradecer todos que participaram, o tanto de comentário, a gente vai responder todos, só mandar no direct dela ou no meu. E agradecer muito o seu tempo, doutora Alessandra, e dizer que o tempo realmente voou. Então, estou muito feliz. Fiquem com Deus. Bom resto de semana, bom final de semana e bom final de agosto para a gente fechar bem o mês, hein? Tchau, pessoal. Já precisa fechar bem o ano. Tchau, tchau, Fábio. Obrigada. Tchau. Nada.